Shalom, graça e paz. Momento único e precioso, amém? Quero aqui louvar o Senhor por essa oportunidade que temos em conexão, frutificarmos umas com as outras. A palavra do Senhor, amém? Eu vou... Shalom, graça e paz, Dani. Shalom, graça e paz, pastora Elze, Jucássia, povo lindo. Quero aqui já profetizar que nada vai impedir você e eu de vivermos as promessas do Senhor, amém? Pastora Ângela, minha intercessora, meu oráculo, está aí cobrindo os céus, para que neste momento precioso que estamos aqui em unidade, Deus venha desatar grilhões, fortalezas na nossa mente. Seja bem-vinda, pastora Patrícia, Mac, Shalom, Dani, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu quero aqui ir orando já, amém? Eu já quero aqui junto com você, que já se encontra aqui em conexão conosco, começar a criar essa atmosfera, amém? Bora orar, dá tempo do pessoal entrar aí, e eu creio que o Senhor tem preciosidades para liberar sobre a nossa identidade neste momento. Olha aqui o mestre, pastor, profeta David Robertson, seja bem-vindo. Olha só o que Deus está aprontando, pastor. Olha aqui, bora romper, bora avançar. Bora estender e alargar a tenda através da palavra do Senhor, levando libertação para essas mulheres que têm muito mais para receber de Deus. Bora lá orar, povo de Deus. Se você puder, eu vou pedir para você levantar as suas mãos aqui junto comigo, para que os céus agora, sejam tomados pela conexão que aqui em unidades vamos ter uns com os outros. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar por esse momento, Deus, porque a tua palavra é viva e eficaz, Senhor, para nos conduzir a esse gerar, para nos conduzir, Senhor, nos tornarmos frutíficas dentro de um propósito. Pai, em nome de Jesus, cada pessoa que está tendo a oportunidade de estar aqui comigo, Senhor, entendeu o seu lugar no corpo, e aquela que ainda não entendeu, já quero profetizar que através das verdades bíblicas, nós vamos sim viver tudo aquilo que a palavra de Deus fala e diz a nosso respeito. Eu quero aqui engrandecer o nome do Senhor, amém? Porque a nossa busca está em buscar a nossa origem nele. Quando nós discernimos essas verdades, a palavra tem a autoridade e a eficácia de produzir em mim e em você, no nosso interior, no nosso ventre gestacional, os desígnios, os propósitos, os planos de paz que o Senhor tem para cada uma de nós. Então o nosso trabalho é correr para Deus. O nosso trabalho é nos ver nele. O nosso trabalho é termos nele revelado de fato quem somos. Amém? Seja bem-vinda, Elaine. Seja bem-vinda, Gleice. Bora lá. Vocês vão ter a liberdade, de externar aqui, ministrar aqui, conforme Deus vai liberando o que você está passando, os seus pensamentos, o estado que você se encontra. Amém? É um momento onde a expansão do reino de Deus vai ter lugar dentro do nosso ventre. Porque nós somos chamadas, Paula, preciosa do Senhor, ali do interior de São Paulo. Um beijo, minha amada, eu tô com saudade de você. Me liga, amém? Tô com saudade, quero ouvir sua voz, amém? Mulheres de reino entendem e discernem o que é se conectar no Espírito, amém? Mulheres maduras discernem o que é a unidade do corpo de Cristo, além de uma placa de igreja, além de um estilo que cada identidade carrega. Amém? Glória a Deus, eu estou muito feliz. Elaine, seja bem-vinda. E evoluirmos e crescermos para gerar. Além de nós mesmos. Amém? Você crê nisso? Se você crê, já vai dando glória a Deus aí. Já vai deixando seu amém aí. Porque essa é a visão de reino.
e mulheres que se conectam no Espírito, privilégio de expandir a sua visão através das palavras, através do princípio de Deus. Então eu já quero aqui declarar sobre a sua vida que, diferente do que se deu com Agar, é o que vai se dar no nosso meio. Entendemos que fomos separadas para ressignificar, também com o erro de Sara, aquilo que Deus nos confiou. Fomos chamadas, amém, para gerar. E gerar, através dos princípios, é ir além daquilo que eu desejo ou penso dentro da minha vida singular. Mulheres que foram chamadas para desenvolver-se como corpo através dos princípios, vão expandir além da tenda. Você crê nisso? É isso mesmo que vai se dar. Na última live, a abordagem foi forte na temática de discernirmos a importância de termos uma unção maior sobre nós, sobre paternidade, sobre ambiente acolhedor, que nos leva a evoluir, principalmente nesses processos gestacionais, no nosso crescimento. Seja bem-vinda, missionária Rose. Oh, que privilégio! Mulher de Deus, ferramenta do Espírito Santo. Que saudade, Rose, que saudade. Olha só, estamos entrando aqui para você que chegou agora, como ventre, amém? Tem muitas pessoas aqui que estão pedindo para eu deixar um alô, um shalom, graça e paz. Seja bem-vinda, Clesley. Seja bem-vinda também, minha querida. Bora lá buscar mais de Deus, amém? Então, vou passar um resumo aqui da última live, amém? Onde o que o Senhor nos deixou muito claro. Juliana, seja bem-vinda. A importância de permitirmos sermos geradas para poder, com sanidade, equilíbrio, estarmos prontas para gerar também. Amém? Muitas mulheres aqui não tiveram esse privilégio em ter sobre a sua cabeça, em ter sobre a sua vida uma mentora, uma autoridade espiritual com uma envergadura madura, porque, presta atenção, tão somente os dons e talentos não nos respaldam em uma eficácia dentro de uma ética para gerar umas às outras. Amém? Existem princípios básicos. Você que não teve a oportunidade de ouvir a primeira live, tem muito de Deus ali, corre lá no seu tempo, assista a primeira live. Nós estamos aqui ao vivo, amém? Porque nós alinhamos com muitas mulheres de Deus que, após a conferência que se dá aqui na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, de 2 em 2 meses, nós iríamos estar realizando lives ao vivo, ruminando, expandindo as palavras que Deus nos entregou ali na conferência. E o que tem me chamado a atenção, que eu tinha feito um esboço, amém, para a segunda live em cima de um tema, mas o Espírito Santo de Deus, seja bem-vinda, pastora. Eita, Grazi, mãe da nossa pastora Vânia, seja bem-vinda, mulher de Deus. Deus tem preparado para você, pastor, um novo tempo. Será um alargar de tenda mesmo, de dentro para fora, aonde todas nós aqui, entendendo o privilégio que temos de também sermos geradas no momento oportuno, ou continuamente sendo gerado e gerando, né? Quando temos essa paternidade, essa cobertura. E quando eu falo de cobertura, eu não estou falando de sermos um exército, né? Porque existe algum tipo de cobertura que tem um padrão, né? Não, estou falando de uma cobertura que vai cuidar de você nas suas emoções, que vai ajudar você, através dos princípios bíblicos, ser desatada na sua identidade emocional e espiritual, para que com eloquência, equilíbrio, também a sua humanidade não seja, sabe, deixada de lado. Nós entendemos que ter sobre nós essa gestora, essa pessoa ou esse líder vai fazer toda a diferença no nosso processo aí gestacional de crescimento, de evoluirmos para assim gerar para o reino. Gerar para o reino vai requerer de nós uma postura, vai requerer de nós ética, vai requerer de nós posicionamento,
Mulheres que entenderam na primeira live que gerar além dos seus próprios desejos. Aprende com os êxitos de Sara e com os erros também. Por isso que as escrituras nos deixam claro também as falhas dos predestinados, dos escolhidos de Deus. Porque nos tornamos sábias quando debaixo de uma cobertura, debaixo de uma mentoria, debaixo dos princípios bíblicos, aprendemos a crescer com os erros. Amém? Então bora lá? Gênesis 16, amém? Nós vemos aqui um cenário, vou dar continuidade a esse tema, porque foi isso que o Espírito Santo colocou no meu espírito. Nós vamos falar um pouquinho aqui nessa live, nesse momento que o Senhor preparou para nós, sobre repúdio. Nós vamos falar um pouquinho sobre as consequências do repúdio, o que é repúdio, como o repúdio tem atingido a nossa identidade emocional, amém? Como jovem, ou uma mulher jovem casada, ou uma líder, como isso tem afetado ainda a nossa identidade, nos impedindo de romper com alguns tabus, com alguns elos que nos levam a prisões, como a do medo, como a da culpa, como a do fracasso. Amém? Nós vamos falar um pouquinho sobre essas temáticas. E nós também vamos abordar o concubinato, porque Sara, um ventre para as nações, amém? Entendeu o seu lugar. E eu estou muito feliz por esse rompimento, por ter chegado esse tempo também na minha vida. Amém? Para você que chegou agora. Eu sou Andréia Matos, profetisa. Uma mulher que entendeu que no corpo de Cristo estava a resposta de Deus para me libertar e me curar nas emoções, quando dentro de um cenário familiar totalmente disfuncional, eu não tive esse privilégio. Amém? Uma vida sem Deus, uma vida sem Cristo revelado, nos limita e nos impede de nos desenvolvermos de maneira eficaz e saudável na nossa identidade, segundo os princípios bíblicos. Então eu cheguei nesse ventre espiritual, porque para mim a noiva de Cristo, principalmente na figura da mulher, é esse ventre que tem a condição, que tem sobre ela a unção, a autoridade para nos gerar. Amém? Então eu tive o privilégio, na figura de uma autoridade masculina, o meu pastor, ter nele de maneira saudável tudo aquilo que eu não tive com meu pai. Eu tive na figura da minha gestora a oportunidade de receber dela tudo aquilo que eu precisava para ser liberta, sarada e curada de uma maneira funcional, sendo isenta na minha criança, na minha infância, ali naquela família que não tinha Cristo. Então, através desse ventre espiritual, eu tive o privilégio de não só ressignificar a minha história, contemplar ela sendo ressignificada através das Escrituras, mas também de ter o meu destino revelado e a minha identidade consolidada naquilo que eu sou, não só nos dons que o Espírito Santo, libera sobre nós, não só na eficácia do empenho do meu trabalho e da minha ética de servir o corpo, mas principalmente na minha identidade. E eu gostaria de falar algo para você. Se você não teve esse privilégio de ser gerada em um ambiente funcional, onde os princípios bíblicos, amém, pudessem te desenvolver na identidade, nos seus valores, na sua essência, com certeza nós vamos carregar traços de traumas que vão provocar limitadores em nós, nos levando assim não termos êxito num relacionamento saudável e bem-sucedido, e principalmente na nossa chamada também como liderança. Amém? Então, bora lá? Nós, através das Escrituras, discernimos que Sara vem desse ambiente, debaixo de uma cultura, naquela época, fora da lei, era cultura, se dar a casamento às suas servas, se dar a casamento, às concubinas. Então a palavra de Deus vai dizer que Sara, sendo meia-irmã, quando fala assim, meia-irmã, já se conota o ambiente de concubinato. Amém? Volto a dizer aqui, naquela época, Abraão e Sara
não estavam debaixo da lei de Moisés, eles estavam debaixo de uma cultura. Então ali na mente deles, eles não estavam violando princípio nenhum. Mas até a aliança se dá. Amém? Traços do concubinato levaram Sara a repetir uma cultura e a repetir traços de uma cultura que trouxe um dano terrível para ela e para a nação de Israel e para a igreja de Cristo. Quando nós vemos ali Sara sendo vencida, né? Pelas suas emoções, pela demora do tempo, pela circunstância, pela pressão do povo, em saber que ela era uma escolhida para gerar do lado de Abraão, onde Deus com ele tinha feito uma aliança. Ela sendo gerenciada pelas suas emoções. Amém, igreja? Se viu, né, trazendo a tradição, repetindo o ciclo do concubinato. Claro que na outra live nós ali ruminamos, né, a área emocional de Sara, a pequena fé de Sara, a incredulidade que para muitos levou ela a cometer esse erro. Nós também fomos ali na primeira live entender que na origem cultural era pensar também em Abraão, na promessa que Deus tinha feito para ele, era colocá-la numa condição onde ela não estava olhando também só para ela estava entendendo que ela estava do lado de Abraão para gerar. E gerar de que forma, igreja? Ser pai de nações, ser líderes de um povo sem ainda ter filhos. Por isso esse casal é conhecido como pais da fé. E nós viemos debaixo dessa linhagem, aprender a crescer, para sermos geradas e para que de forma saudável viemos gerar também. Pastor Júnior, meu amor, seja bem-vindo. Minha apóstola, seja bem-vindo. Minha gestora, minha paternidade, glória a Deus. Sejam bem-vindos, vem com a gente. Pastora G, saudade, hein, Pastora G? Eu creio que você está trabalhando muito aí, faz hora que eu não te vejo. Fala aí com a gente, amém? Vocês têm lugar aqui na live de manifestar aqui, liberar pergunta, liberar o seu glória a Deus, liberar o seu amém, amém? Então, debaixo dessas verdades culturais e tradicionais, nós aprendemos com a conduta de Sara. Sara, debaixo dessas culturas, né, desse rito de tradição, entrega a sua serva, a seu amado Abraão, coloca ela nesse lugar de concubinato, né? Para quê? Para gerar. Ela vai dizer aqui, se você quiser abrir a Bíblia aí junto comigo, Gênesis, capítulo 16, amém? A palavra vai dizer assim: ora, Sarai ainda, amém? Até na última live nós vamos ruminar mistérios em relação aos nomes de Abraão e Sara, amém? Mulher de Abraão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva, egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar filhos, toma, pois, a minha serva, porventura terei muitos filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Aqui nós vimos bem claro que Sara já estava dentro de uma aliança, que a Sara já havia sido revelado as promessas do Senhor a ela e a Abraão, amém? Porém, por causa de uma cultura, volto a dizer, por causa de uma tradição, por causa de um rito, ela entendeu que era o tempo de oferecer a seu esposo a sua serva, para se dar ali o concubinato, o ambiente este que foi gerado também Sara. Então, ambientes onde fomos geradas de maneira disfuncionais vai nos levar a ciclos repetitivos e em algumas situações doentios e tóxicos. Amém? Naquela época, volto a dizer, o concubinato não era algo arbitrário na tradição desse casal. Amém? Então isso se dá. Mas o que é interessante, que gerar o concubinato através da serva trouxe à tona a inveja, os ciúmes,
a consequência de não esperar o tempo de Deus, a consequência de não entender o tempo de Deus, o processo de Deus dentro de um ciclo que Deus tinha para aquele casal. Então nós vamos partir daqui, vamos falar um pouquinho sobre o que era as concubinas, também numa cultura de reis, também numa cultura de países pagãos. O que era o concubinato dentro desses cenários? Era um ambiente onde o rei, além de ter a sua própria esposa, a sua própria rainha, a sua própria amada, ele tinha o direito de ter no seu harém, de ter no seu palácio, servas, concubinas, para que nesse ambiente, para que nesse cenário, na carne, nos frutos do desejo, essas mulheres fossem usadas, amém, como objeto, amém, ô misericórdia, como objeto de prazer. Então eu volto a dizer, o concubinato existe antes da lei, era uma cultura pagã. E isso tudo começou ali, através de grandes líderes, através de grandes homens de poder, através de reis, através de príncipes, através de homens bem-sucedidos. Isso era lícito, amém? Ele se dava a casamento, ele tinha essa envergadura de se preocupar com a sua linhagem real. Mas nas recâmeras existia esse ambiente onde o rei tinha direito de ser saciado, e a origem do concubinato se dá ali. E a gente aqui em Gênesis tende a entender que Sara, sendo meia-irmã de Abraão, ela pode ter vindo também debaixo, gerada dessa cultura. E a gente vê também através da vida de Sara isso se repetir na vida dela e de Abraão, depois de terem sido escolhidos debaixo de uma aliança, porque é isso que Deus faz. Em tempo e fora de tempo, desde o princípio, Deus busca um povo para fazer aliança com ele. Deus busca um povo para separar para ele, para viver os princípios dele e para cumprir os seus propósitos. Mas olha só o que se deu. A palavra vai dizer aqui que Abraão se sujeita. A palavra de Deus vai deixar claro aqui os danos. Você que lê Bíblia, você que é cristã, você sabe o que se deu, né? Desse ato de desespero de Sara. Você discerne que os frutos da desobediência, que os frutos da falta de fé trouxe a existência, trouxe Ismael, que se levantou e até os dias atuais luta contra Israel, essa influência, né, espiritual contra a igreja. Por quê? Porque na falta de maturidade, pós o erro, pós contemplar as consequências, né? Quais foram as consequências? Sara teve ciúme, Sara teve inveja, Sara teve medo. Lidando com esse cenário, a palavra não nos mostra que ela teve uma gestora, que ela teve um profeta ali aconselhando ela, que o único mentor foi seu marido. Então, nós podemos aprender aqui. Eu não sei qual é o processo que você está atravessando. De repente você está atravessando um processo gestacional nas emoções, dentro de um relacionamento, de repente tóxico, né? Carnal, não tão genuíno, não tão dentro dos propósitos de Deus. E dentro desse cenário, você não tem condição de ver os seus valores, contemplar os seus valores serem respeitados. E isso traz um dano às vezes, sem reparo, se não for através das escrituras. Quantas mulheres trazem em si traços de relacionamentos disfuncionais, porque viveu primeiro isso lá no cenário da mãe e do pai, sem as escrituras repetiu isso dentro de um ciclo doentio dentro do casamento, e quando se viu, não passava de um objeto, amém? De uma pessoa sem valor, sendo usada dentro desses mesmos ambientes. Mas pastora, e eu que nasci em Deus? Pastora, eu que esperei em Deus? Pastora, e
e isso se deu comigo, ou está se dando, eu estou dentro de um relacionamento, eu não me vejo plena, eu não me vejo respeitada, eu vivo um ambiente de abuso, eu vivo dentro de um ambiente, de um cenário de quebra de valores, conhecendo a palavra profeta. São muitas as situações que chegam até a nós, que chegam até a igreja, e nós entendemos que nós precisamos estar preparados para lidar com mães solteiras, para lidar com pais solteiros, para lidar com o divórcio. Amém? Nós precisamos entender o que é o divórcio nas Escrituras. Então, por isso eu estou voltando, querendo que você venha comigo. Estou indo para a origem. A origem do divórcio se deu ali, pós o concubinato, o repúdio, porque o que aconteceu também com os predestinados do Senhor? Eles se deram as mesmas práticas. Davi se deu, Salomão se deu, mas isso não quer dizer que isso era um princípio de Deus. Era um princípio de uma cultura que se repetiu na nossa genealogia regressa, na genealogia dos nossos antepassados. Então isso traz sim traços, traz uma carga, traz um peso espiritual sobre a igreja. Então a igreja, ela precisa ser liberta, primeiramente dos tabus da religião, buscando a palavra do Senhor na origem. Então na origem, o concubinato era uma cultura, e essa cultura alcançou os predestinados dentro de uma aliança. A gente pode falar aqui de Davi, mas eu não quero perder o foco. A gente pode falar aqui de Salomão, eu também não quero perder o foco. A gente pode falar aqui também de Abigail. Amém? Então a gente vê essa tradição, essa cultura também se repetir na vida de predestinados e escolhidos por Deus dentro de uma aliança. E em todos os relatos aqui, a gente aprende com as consequências. Então Deus deixa claro as falhas e os êxitos para que eu e você tenhamos um caminho aberto para fazer as nossas escolhas. É tempo de darmos esse olhar para nós. É tempo de fazermos escolhas. Volto a repetir aqui. Cuidado com quem você anda abrindo seu coração. Cuidado com quem você tem falado da sua intimidade. Ai, é para orar, profeta. Cuidado. Eu falei muito sobre isso na última live. Você precisa ser madura. Você precisa acreditar e confiar que as unções que são superior à sua, tem maturidade para te gerar, sem puxar o seu tapete, sem lançar você para o deserto, como fez Sara, por inveja e por ciúme. Isso é uma temática muito séria, mas se dá ainda nos dias atuais. Quantos são as situações que chegam até nós, a Igreja do Cordeiro, de mulheres e homens de Deus, que passaram, por essa situação, de estarem carregando trauma e traços de abusos dentro de uma aliança sendo cristão. Quantos são as temáticas de pessoas que chegam até nós, que tiveram que enfrentar o tabu do divórcio, As palavras contrárias de decreto até de morte contra aquele que passou o divórcio, por não encontrar esse ambiente funcional também no seu meio cristão, no seu meio eclesiástico. Quantas são as temáticas que chegam de pessoas dentro da igreja que vivem um casamento debaixo de violência, abuso, tirania. Amém? Isso tudo tem uma raiz. Isso tudo tem um peso espiritual sobre pessoas, mesmo sendo ela líder, um grande homem e mulher de Deus, se não parar para se cuidar, se não parar para dar esse olhar para si. Então nós aprendemos com Sara aqui, que nós precisamos quebrar com tradições, com culturas, principalmente as pagãs. Nós precisamos quebrar doutrinas religiosas, que muitas das vezes por não saber lidar com o repúdio, não saber lidar com o divórcio, não saber nem a diferença, liberam decretos que deveriam ser de vida a mulheres e a jovens e a homens por como que eu posso dizer aqui? Ignorância. Amém? Porque a palavra vai dizer o que sobre ignorância?
não termos os olhos abertos para as verdades bíblicas. Ai, pastora Andréia, mas lá em Mateus, como lá em Moisés, Deus está falando sobre o divórcio através de Moisés e através de Jesus. Mas nós precisamos entender que se você for para o grego, quando Jesus está abominando, não é o divórcio, é o repúdio. E o que é o repúdio? É a extensão de um relacionamento que se dá debaixo do concubinato. Uma aliança que se dá fora do propósito. Uma aliança que se dá fora dos princípios bíblicos. Não passa da esfera emocional e carnal. E isso traz maldição. Em que sentido? Em que sentido? No campo das emoções. Aonde eu recebo a desvalorização. Aonde eu não me vejo plena como a esposa, plena como a princesa, para ter voz, para ter identidade. Então Moisés, desde Moisés, isso se dava. E Deus discernindo que muitas servas, que muitas filhas, que muitas concubinas, por causa das consequências do concubinato, não podiam ter mais voz, não poderiam ter mais, principalmente naquela época, né? Direito de existência, vamos colocar dessa forma. Deus usa Moisés para a carta de repúdio, para falar sobre o repúdio. E daí se dá a carta do divórcio. Porque a mulher repudiada, sem se dar ao divórcio, ela não poderia ter um recomeço. Ela carregava ali naquele lugar estéril, naquele lugar de desamor, naquele lugar de indiferença, esse peso, essa carga de maldição sobre ela. Então, se a gente vê isso se dá em Moisés, porque nos dias atuais, onde Cristo estende as instruções de Moisés, olha, o que eu abomino não é o divórcio, é o repúdio no original. A palavra, né, no Antigo Testamento, se dá ali no grego. Então, se você vai para os livros do Evangelho, quando Jesus está falando da carta de divórcio, ele está falando, eu abomino o descaso, a desvalorização. Quando eu escolhi o meu povo desde o princípio a se dar a casamento um para com o outro, para trazer o céu. Então, casamento, aliança, se dado de maneira saudável, através dos princípios bíblicos, também traz saúde para as nossas emoções, também traz saúde para a nossa identidade, traz libertação, para que assim de uma maneira funcional, a gente também venha gerar. Sara não teve esse privilégio no período do concubinato. Para a honra e glória do Senhor, a gente não vê nenhum relato de Abraão repudiando Sara. Mas eu creio que ele teve conflitos, porque ele era um homem de fé. Quem teve dúvida foi Sara. Mas ele se submete por causa da cultura. E ele, junto com Sara, vai ter que saber lidar com toda aquela disfunção que trouxe um dano para a minha vida e para a sua vida, até os dias atuais. Para você que está chegando agora, nós estamos aqui, amém? Compartilhando um com os outros aqui sobre a origem do divórcio. Então, a origem do divórcio se dá debaixo de uma cultura que desde o princípio, antes da lei, se dá através do concubinato. O concubinato era uma cultura que não estava dentro dos princípios bíblicos de Deus e, por isso, tantos danos, tantos traços de desvalorização para a figura da mulher. Mas Deus, no seu zelo, no seu amor que cura, no seu amor que revela, quando achava predestinado, como achou Moisés, traz a ordem por causa, né, do repúdio. Se você for estudar, né, sobre a palavra repúdio, a indiferença, mulheres têm perecido, mulheres que eu gerei desde o princípio, hein? Está lá em Moisés. Desde o princípio, estão sendo repudiadas, usadas como serva, usadas tão somente para o prazer ou para multiplicação, para uma genealogia, né? Se multiplicar, se estender a geração daquele legado. Mas ali, já em Moisés, a gente vê os frutos da disfunção, né, que o concubinato trazia e os seus traços. E nós tomamos uma decisão, como ministério profético, trazer esses princípios e levar essa libertação para toda aquela que ainda se vê
Ah, pastora, eu já estou até vivendo um novo casamento. Ah, pastora, eu já até consegui vencer isso dentro da minha denominação ou no meio da minha família. Mas, ei, eu quero pedir para que você se autoavalie. Quem é você hoje dentro desse relacionamento? Você tem conseguido se ver inteira? Você tem conseguido se ver tendo voz, como aquela que gera, como aquela que também foi escolhida por Deus para estar dentro da aliança junto com Abraão? Porque na primeira live nós falamos sobre isso. Sara não se vendo dentro da aliança, porque são os traços que o concubinato traz. A mulher não tem valor, a mulher não tem lugar. Mas em Deus, Sara entendeu que a promessa não era só para Abraão, que ela fazia parte dessa promessa, que ela não tinha sido escolhida por Deus tão somente para gerar um filho para si e para mostrar para todos que ela era agraciada por Deus. Porque como na última live nós falamos também sobre essa cultura, né? Naquela época uma mulher que não era frutífera, que não era fecunda, não era agraciada por Deus. Então você aqui comigo pode discernir o que é se permitir ser gerada para poder gerar. Ei, você que é mãe. De repente, como eu, você não teve esse ambiente funcional. De repente, como eu, você se deu a casamento por motivações equivocadas, até por não ter conhecido a palavra do Senhor nesse tempo. Eu gostaria de te dizer algo. Hoje, através das escrituras bíblicas, você pode não só se ressignificar a sua história, mas ser liberta na sua essência. E sendo liberta na sua essência, amém? No Espírito, os filhos dos seus filhos também começam a receber essa bênção que alcançou Sara depois de todos esses erros e esses danos que levou essa mulher a crescer e amadurecer e a entender que Deus não estava tão somente a convocando para dar um filho a Abraão, mas para ser mãe de uma nação, mas para ser aquela que iria abençoar todos aqueles que Deus colocaria dentro daquela aliança. Então, ei, presta atenção. Deus não está em ambientes, não está em alianças, onde os frutos do concubinato quer te gerar dentro do cárcere. Existem princípios onde eu e você, como mulher, precisamos romper. Quer ver uma situação que eu quero compartilhar aqui com você? Em muitas situações, dentro das mentorias, chegam casos, amém? Aonde a mulher está vivendo, se vendo princesa, mas o marido, mas o seu cônjuge, a tratando como concubina. A vendo só como objeto de prazer. Querendo a induzir, querendo a entorpecer. Ei, essa influência se dá quando há quebra de aliança, quebra de princípios. Então o concubinato e as suas influências têm tido lugar nas alianças nos dias atuais, mais do que a gente possa imaginar. Porque os traços de traumas e hábitos nos deixam isso muito claro. Pastora, quando eu casei, eu já tinha os princípios revelados. Eu já tinha Cristo como meu único suficiente Salvador. E eu me dei a casamento, pastora, com um homem que não tinha o Senhor Jesus. Isso entra dentro, amém, ali da carta, amém, glória a Deus, dessa carta de, como eu coloquei aqui, né, de repúdio. Se você for ruminar e estudar lá no livro de Coríntios, quando Paulo agrega Jesus falando, né? A gente vai ter aqui, olha, algo bem interessante, eu até marquei para eu não esquecer, para eu compartilhar com vocês. Porque são tantos os conteúdos. A Bíblia vai mencionar sobre a palavra de divórcio 3 vezes no Novo Testamento. Amém? Sendo uma, Paulo salientando uma condição. Amém? Sobre o repúdio. Onde uma pessoa, dentro do repúdio, te leva a abusos, te leva a violência, te leva a defraudação emocional.
amém? E espiritual, você está livre para receber a carta de divórcio, para que assim você tenha condição de retomar a sua história, de retomar, né, a sua vida dentro de um propósito sem culpa, amém? Então dentro aqui, amém? Esse conteúdo está ali em 1 Coríntios capítulo 7, onde Paulo, né, traz esse adendo, amém? Sobre o homem crédulo. Amém? O homem incrédulo dado à violência, o homem incrédulo dado a abusos, o homem incrédulo dado ao maligno. Então, quantas vezes eu e você estivemos dentro de cenário onde nós tivemos testemunhos de mulheres que estavam atravessando por essas situações e a igreja vai orar, tem que suportar, cala a boca. Você está passando por isso porque você pecou. Sabe, quer dizer, você merece mesmo. Você não passou pelo processo, você não esperou Deus falar, ei, quando o delito se dá, o que a gente tem que dar são os princípios, não o dedo, sabe? Não a opressão, não a condenação, mas apresentar a graça, porque uma mulher que consegue ressignificar-se, depois de ter vivido, de ter tido essas experiências nesses ambientes, sabe, de abuso, de violência, sabe, de disfunção emocional, para manter a religião, para manter, sabe, a capa de crente, o título de crente, às vezes pastor, às vezes profeta, eu sei bem do que eu estou falando. Eu não estou falando tão somente baseado em uma teologia, a um ensinamento. Eu passei por tudo isso. E eu vou falar para você, mulher de Deus. Se eu não tivesse tido um homem maduro nas escrituras, uma mulher madura nas escrituras, eu não estaria aqui, de repente, compartilhando essas verdades que podem te trazer libertação. Ei, mulher, você que está, sabe, de repente vendo isso hoje, se vendo uma concubina dentro de um relacionamento doentio, onde você não pode abrir o seu coração para o seu líder, onde você não tem ninguém de confiança, sabe, para se rasgar e ser liberta. Ei, é tempo de você tirar a mordaça da boca e buscar pessoas maduras para te acolher, porque Deus tem promessa para você como teve para Sara. Sara errou, Abraão errou, eles erraram feio, eles, sabe, se excederam no processo gestacional como eu, naquele momento que eu me dei a concubinato, me desvalorizando no papel de princesa, de esperar no tempo do Senhor, ter um homem de relevância sobre mim, para me estabelecer como princesa, lá onde o meu pai não conseguiu me estabelecer, lá onde minha mãe não conseguiu me gerar. Ei, se isso tem faltado aí no meio dos seus, no meio da sua família, tem sim ainda igrejas, existe ainda sim pessoas que através do princípio bíblico pode te tirar desse lugar. Teve uma vez, mulheres de Deus, que eu atendi uma grande mulher de um outro estado, de muito longe. Ela falou, olha, profeta, uma mulher de Deus me deu o seu nome e eu vejo porque você está longe, porque você não tem interesse nenhum, porque você não está aqui dentro da minha denominação. Eu vejo da parte de Deus que eu posso me abrir, eu vejo da parte de Deus que eu posso me rasgar. Eu tô dentro de um casamento doentio, tóxico, abusivo, violento, profano, mas quer saber, profeta, eu não posso abrir para os meus líderes. Quer saber, profeta? Porque se eu for rasgar, se eu for abrir, é como se minha vida se tornasse um jornal aberto, escancarado. Ao invés de ser tratada, acolhida, eu sou colocada naquele lugar de pecaminosa. Ao invés de me acolher e me expõe. Tá assim, ó. Tá assim de mulheres necessitando encontrar ventres saudáveis, nutridos nos princípios celestiais, sem interesse, sem inveja, sem religiosidade, sem tabu, com a mão estendida para ajudar você, mulher, creia. Eu tenho certeza que existem mulheres aqui, ó, que estão me ouvindo, que carregam traços de abuso. Quando não é dentro do casamento, foi lá
Quando menina, né, dentro daquele ambiente onde o pai e a mãe é colocado para nos proteger e nos blindar, mas por causa das brechas, por causa dos pecados, por causa da ausência do Senhor, né, o inimigo entra, e porque ele entra por essas vias silenciosas de abuso, porque ele quer violar a nossa pureza, o Satanás violando a nossa pureza, abre-se brechas seríssimas nas nossas emoções para nos tornar reféns, e aí quando vemos a gente se vê, né? Se dando a casamentos, se dando a relacionamentos pelas emoções. E tudo que se dá tão somente pelas emoções nos leva ao fracasso. Mas o que é interessante, e pós-fracasso, profeta, porque todas nós estamos, né, suscetíveis a isso. Isso que é o mais sério, igreja. Quantas mulheres como essa, eu já perdi a conta. Eu já perdi a conta. Amém? São testemunhos que nos levaram, o Ministério Sarando a Terra Ferida, o Ministério Profético aqui Sara para as nações. Esse ventre profético para gerar líderes, esse ventre profético para gerar mulheres de autoridade, mulheres sim que têm lugar hoje no corpo, porque Jesus veio nos trazer essa libertação, mas porque a gente se dá a esse cárcere dentro dos nossos relacionamentos. Quando Jesus veio, já quebrou, já rasgou esse véu, nos deixando claro que ele abomina o repúdio. Quando somos repudiadas, sabe? Deus entra em cena. Quando estamos dentro de um casamento e deveríamos ser tratadas como princesa em todas as esferas, sabe? Lá no lugar secreto, lá no seu leito, lá no leito, na mesa, que é o segundo altar. Lá no altar, que é o terceiro altar, que eu quero falar aqui, até com pastoras, missionárias que estão aqui comigo. Deus quer trafegar com a pureza, com a libertação, com a cura na nossa identidade de dentro para fora. Mas tem muitas pessoas, por não terem tido a oportunidade de ter esse lugar, de ter esse acolhimento, ainda estão vivendo isso. Amém, ô misericórdia? É chegado o tempo, como eu estava dizendo aqui, como eu estava dando meu testemunho, se eu não tivesse tido autoridades sobre a minha vida nesse período tão terrível, que começou lá na infância, que começou lá na minha família disfuncional, sabe? O casamento dado debaixo de acordo, tão somente para mel prazer, tão somente para os seus próprios desejos, fora do propósito, fora da aliança, trazem consigo danos irreparável, às vezes, quando não temos Cristo, para os filhos. Então, os meus traços vêm lá da minha família, lá do ambiente que eu fui gerada, lá naqueles ambientes onde, como menina, eu tinha que ser protegida, e não era. Como menina, eu deveria ser guardada, e não era. E aí o que acontece com uma pessoa que passa por essas disfunções sem Cristo quando cresce, quando se torna mulher, né? Ela carrega todos esses traços, todos esses traumas, toda essa maldição, todas essas influências para uma aliança. Então existia uma menina em mim que queria viver dentro de um casamento aquilo que ela não pôde viver com seu pai e com a sua mãe. Porque quando éramos meninas, carregamos sim memórias vivas de disfunções do casamento do nosso pai e da nossa mãe, sim. É só olhar para a escolha errada que você fez de casamento. É só olhar para a escolha errada que você fez no seu namoro. É só olhar para a escolha errada que de repente você que está me ouvindo fez no seu noivado. Errado para quem está te vendo de fora. Era assim, sabe, para mim. Mas agora, um pouco mais madura, errado para quem está olhando de fora. Aquele que nos vê dentro, vê a menina, sabe? Buscando ser amada, vê a menina buscando ter família, porque nós somos geradas para ser família. Nós somos geradas para gerar casamento, expandirmos como corpo de Cristo, como família. Mas quando não damos esse olhar, para que tratar disso? Uma vez uma pessoa falou para mim, para de falar de abuso, deixa os psicólogos falar sobre isso. Para que falar do seu passado? Para que dar esses testemunhos? De cara, o peixe morreu pela boca. Ali quem estava falando comigo
era uma abusada, era uma mulher abusada, que teve a sua infância toda, a sua juventude toda, o seu casamento todo, uma mordaça na sua boca. Então fecha a sua boca também. Eu passei e eu superei do meu jeito, profeta. Quem aqui nunca foi abusado? Sabe, não. É chegado o tempo de derrubarmos, sabe? Derrubarmos essas escamas dos nossos olhos, para que assim venhamos gerar com sanidade, aonde Sara não gerou Agar. Quantas líderes não conseguem ter empatia com mulheres que chegam debaixo dessa influência de concubinato? Porque geralmente elas chegam de que forma? Empoderada na vaidade, empoderada na luxúria. E aí quem não foi curado e quem não tem esses princípios aqui, não consegue acessar a alma dessas pessoas. Por quê? Porque a alma dessa pessoa também revela onde essa líder está aprisionada. E aí vem o olhar religioso. E aí vem o olhar tirano. Vai orar. Porque isso é consequência de pecado. E morre aí a instrução. E morre aí, né, o processo que deveria ser funcional. Através dos princípios de Deus. Verdade, você errou. Verdade, você se deu a casamento fora da aliança. Verdade, isso tudo aconteceu com você. Mas bora lá para a Bíblia? Bora lá para os princípios? Bora lá ressignificar tudo? Bora lá andar junto? Eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para te conduzir a ressignificar. Liberta. Sendo liberta, sarada, curada. Você de todo esse passado de dano e vergonha e fracasso. Não é uma e nem duas, são muitas mulheres se firmando na perna do dom, do muito ser usada, para sabotar a menina dentro da mulher que sofreu abusos, que sofreu violências, que estão de repente ou estiveram de repente dentro dessa aliança de influências de concubinato. São muitas. Isso pode se dar consciente ou inconscientemente. Aí o que acontece? Ela se empodera no dom, ela se empodera na chamada e se anula na identidade. E se anula na essência. Meu marido sempre costuma dizer nas mentorias para casais, em muitas situações, quando a pastora Andréia traz uma mulher que passou por esses ambientes de concubinato, de repúdio, e divórcio, vê ela ter se tornado mais em uma figura rígida e masculinizada do que uma mulher meiga na sua essência e empoderada em Deus. Os traços são notórios, mas não é porque os traços são notórios, a igreja deveria se colocar para acusar e apontar. Ela merece mesmo. Vocês sabem o que eu ouvi muito, sabe, por ser profeta? Quando eu me vi nos meus erros. Mas como? Deus não falou para ela? Por que ela se deu a esse casamento? Por que ela se deu, né, a intimidade de casar com essa pessoa? Ei, volto a dizer, antes de você ser escolhida para ser uma pastora, uma apóstola, uma profeta, uma evangelista, uma adoradora, primeiramente, você era um ser humano. Primeiramente, você é a filha de Deus, dotada de limitadores e fragilidades e traumas que ainda, sabe, te enfermam por causa da sua vida disfuncional na sua infância. Então é uma temática muito séria, muito séria. Diferenciar repúdio de divórcio. Uma pessoa um dia disse assim para mim: pastora, eu gostaria que a senhora orasse, porque até aqui eu me guardei para o Senhor. E olha, um homem, hein? Até aqui eu me guardei para o Senhor. E eu estou orando junto a uma menina. Mas o histórico dessa menina é um histórico de concubinato. É uma história onde ela viveu repúdio. É uma história onde é notório ver em sua fala os traços de dores que os abusos e a violência ainda causou. Profeta, me ajuda. Olha que coisa linda. Olha que coisa saudável. Profeta, como proceder? Eu vejo que ela é muito usada. Ela tem dom. A agenda dela é inesgotável. Mas, profeta, quando eu estou na mesa com ela,
quando a gente vai passear, quando a gente vai para o cinema, quando a gente vai almoçar em família, é notório, profeta Andréia, ver uma criança ali, ferida, cheia de traumas. E por causa disso, ela se reveste da armadura do dom, se reveste do ser e fazer primeiramente. Profeta, como eu vou me dar a casamento? Há tanta força nela por causa da disfunção e dos traumas, que aparentemente parece que eu estou me relacionando com outro homem. Quando eu quero uma mulher na sua feminilidade, na sua identidade bem resolvida, e aí assim profetiza, usada por Deus. E aí assim profetiza, cheia da graça. Então, são temáticas seríssimas, principalmente para mim e para você que é líder. Nós precisamos, esses dias atrás, uma filha minha espiritual no profético, ela disse assim para mim: pastora, eu fiquei 2 anos com ódio da senhora, mas muita raiva da senhora, porque eu estava num culto de mulheres, né, que a senhora fez lá na nossa denominação, convite da nossa pastora, e a senhora liberou uma palavra para mim. E aquela palavra, pastora, eu não entendi na época que estava revelando a minha velha natureza. Eu entendi que Deus estava abusando de mim, como alguns líderes que eu tive no passado abusavam também, e os meus pais. Sabe, profeta? E eu falei: filha, fala que eu te escuto, o que aconteceu? Profeta, o dia que você profetizou, ei, Deus te chamou para gerar o seu marido como filho de Deus, não só como seu marido. A partir do momento que você parar de olhar para o seu marido como seu marido e como filho de Deus, você vai entregar um sacerdote para Deus e Deus vai te devolver um marido divino, cheio de princípios, que vai te tratar como princesa e não mais como concubina. 2 anos, mulheres de Deus, 2 anos, ruminando isso sozinha, sendo impedida de pedir ajuda, sendo impedida de ver nas suas autoridades no meio que ela estava, condição de ser liberta nessas esferas. 2 anos. Resumindo, casou, carregando todos esses traços do passado, porque reconheceu que naquele culto profético, até ali, ela estava gerando alguém só para ela. Então, buscar a Deus para ter um marido, ter uma família tão somente, nos leva para essas linhas de ferir o céu, de ferir princípios, como feriu Sara. Que seja aberto seus olhos para se colocar como aquela que gera, primeiramente, os propósitos de Deus. E aí, dentro das promessas, você vai viver os seus desejos de maneira saudável e mais blindado pelo sangue do Cordeiro, blindados dentro de uma aliança, onde até os erros e falhas não vai trazer divórcio, não vai trazer repúdio, não vai dar lugar para esses ambientes de concubinato no seu leito. Amém? Oh, misericórdia. Amém. É chegado o tempo de libertação na nossa mente. Existe uma geração de jovens meninas debaixo da influência do concubinato, porque não tem sobre si uma mãe saudável. Não tem sobre si uma mãe liberta do abuso do passado, da violência do passado, da tirania, da religiosidade do passado. Existem meninas hoje perecendo, sendo ceifadas por essas influências de culturas pagãs que vêm desde quando o mundo é mundo. Ei, igreja, desperta-te. É tempo de tirarmos o olhar tão somente do nosso umbigo e entender que nós não fomos gerados só para gerar os nossos da carne e sangue, só para gerar aqueles que Deus leva para o templo da igreja que nem é nossa, é do Cordeiro, mas nos expandir. Sabe por quê? O diabo não brinca com esses princípios das trevas. O diabo, através de uma tradição e uma cultura, trouxe um princípio. E esse princípio tem ceifado jovens a se dar alianças, a se dar a leitos, a se dar a conexões totalmente disfuncionais e violentas. É chegado esse tempo, mulheres de Deus. Deus está chamando a gente para começar esse processo de maneira saudável.
Ei, se você já tem uma mentora sobre a sua cabeça, se você já tem uma gestora, procure ela, se abra, se rasgue, sabe? Quebre esse tabu, o passado ficou lá atrás, mas porque hoje nas suas reações e nos seus relacionamentos você ainda se vê paralisada nos seus traumas. Nós precisamos nos posicionar e olhar para essas temáticas de uma maneira, com uma ótica mais divina e bíblica. Deus quer entrar aí. Deus, se for necessário, quer te levar de volta para o início, lá onde tudo começou, quebrado ou não. Se você teve o privilégio de começar de uma maneira saudável, dentro dos princípios bíblicos, nunca passou por violência, nunca passou por abuso, nunca passou, por esses ambientes onde você não pode ter voz, onde você não tem identidade, onde você se vê amordaçada. Se você teve esse privilégio, vem com a gente. Nós precisamos de mulheres corajosas, que estão dispostas a ser geradas para gerar segundo os princípios. Ei, desde o princípio o olhar de Jesus estava sobre as repudiadas. Por isso que se deu a carta de divórcio, para torná-las livres de decretos. Que casar de novo, de que ter a segunda chance, não é mais para ela, já era, você tá manchada, você carrega uma marca, ei, isso se dá com homens também. Quantos aí vivendo, a sua chamada e não vendo ali do seu lado uma disjuntora, uma gestora, levando esse homem para o abismo, levando esse homem para fora dos princípios de Deus, isso se dá de ambas as formas e maneiras. Mas é chegado o tempo, sabe? Ei, mulher de Deus, você que acha que não precisa de uma mentora, que não precisa de uma gestora, que caia esse tabu na sua mente. Que caia agora em nome de Jesus, porque a palavra vai dizer lá no livro de Tiago, confessai os vossos pecados uns aos outros. Mas Paulo vai dizer, tenha zelo e cuidado, não é para qualquer um. Se você tem uma temática como essa, como você vai abrir o seu coração para a rede de intercessão? Como você vai abrir isso por uma amiga tão somente para aí? Ei, a envergadura de unção é para te cobrir. A envergadura de unção em um nível maior que o seu é para te selar. É para te dar condição de romper com esses grilhões e ser liberta e viver de maneira plena dentro de uma nova aliança de repente. Ou de repente você está dentro de uma aliança e precisa de restauração nessas áreas. Ei, tudo pode começar por você. Pastora, meu marido sentar numa mesa para ser ouvido. Pastora, meu marido sentar numa mesa para falar de prostituição, falar de pornografia, falar de lascívia, falar de masturbação. Ei, pastora, isso é impossível. Não é não. Se você decidir ser Sara dentro de uma aliança para gerar o seu marido dentro do propósito de Deus, tudo vai colaborar. Os céus vai converger tudo para que isso aconteça. Porque você está saindo dessa esfera de gerar só para si. Você está saindo dessa esfera de ter esse olhar só para você. Ou de repente para o ministério que Deus te confiou. É uma coisa que nós deveríamos parar para nos autoavaliar. Essas pessoas chegar até nós e nós não termos empatia. Ou até temos empatias. Mas convidamos ela para ir para o culto, convidamos elas tão somente para o raso da superficialidade da religião. Quando Deus quer que a gente derrube, sabe, atadura por atadura. Quando Deus quer que a gente dê condição para esta ou este que sofreu trauma, volte experimentando a graça, volte experimentando Jesus, porque tem uma diferença aqui também. Eu vou voltar experimentando Jesus. Então é ou não é um princípio bíblico você ter uma unção sobre você para te cuidar maior que a sua? Você que é pastora, você que é missionária, por exemplo. Eu que sou profeta, eu tenho que ter uma envergadura de um apóstolo. Não é que de repente uma pastora não pode me acessar, mas eu entendo que para algumas temáticas eu preciso de uma unção, uma envergadura superior para me tratar nas profundezas da minha alma. E para que eu também me sinta acolhida, confortável, em saber que ela vai me gerar, em saber e ter a confiança que ela não vai ali, sabe, me usurpar, mas ela vai me gerar
mesmo contemplando as profundidades das trevas que as dores provocou em mim. Então, eu entendo que Jesus estende um decreto de Moisés. Jesus aqui, você pode ir para o grego, você vai ver, a palavra não é divórcio. Jesus, ele não abomina o divórcio, Jesus abomina o repúdio. O repúdio se dá também nos dias atuais através da indiferença. Quando o relacionamento perde os seus princípios em Deus, a indiferença começa a dar lugar para o repúdio. Quando nós perdemos o valor de dar o nosso olhar um para o outro, a influência do repúdio pode até trazer o concubinato para o seu casamento e para o seu leito, se é que você está me entendendo o que eu estou dizendo. Ah, porque caímos na rotina. Ah, porque eu pensei e entrei em concordância com ele e ele comigo para apimentarmos o casamento. Ei, toma cuidado com isso. Então são sobre essas temáticas que nós temos que parar sim para orar e buscarmos ajuda. Ai, pastora, tudo isso que você está falando não é o meu tema, mas é o tema de muitas mulheres que estão na minha igreja. Ai, pastora, de repente tudo isso que você está abordando aqui não é o que eu estou vivendo, mas é o que algumas pessoas dentro da minha família estão vivendo. Qual é a resposta que você vai dar para essas pessoas depois de ouvir todas essas verdades? Que tipo de posicionamento você vai ter a partir desse momento em ouvir todas essas verdades? Porque não é só quem passou por tudo que eu também já passei que Deus está chamando para trazer as suas experiências para libertar outras. Mas é para você também, que é amante da palavra, que conhece o princípio, que está sendo gerada dentro da religião saudável, que tem Cristo revelado, que conhece a graça, que Deus tem prazer em trazer a vida de volta à repudiada, que Deus, mais do que qualquer um, quer trazer de volta os sonhos a essa que é princesa e não concubina e não repudiada. Quantas eu volto a dizer, não morreram, ainda porque estão, na envergadura do dom, mas chega o tempo de você buscar ajuda, chega o tempo de você tirar a mordaça da sua boca diante de uma pessoa que Deus vai te revelar, diante de uma pessoa madura, diante de uma pessoa que tem unção maior que a sua, diante de uma pessoa que vai te dar olhar, diante de uma pessoa que vai te dar acolhimento e base bíblica para você quebrar com todos esses traços, com todos esses laços que ainda de repente tem te impedido, de estar inteira até nesse casamento que você está vivendo hoje. Pastora, tudo isso que você está ministrando aqui faz parte do meu passado. Mas em algumas situações eu vejo o meu passado na minha cama. Eu vejo o meu passado no meu leito. Eu vejo o meu passado em alguns passeios que eu dou com meu marido. Dores e danos e pecados confessados. A palavra vai dizer que são dores e danos e pecados inexistentes. Então, cumprindo, paternidade não tem nada a ver em gerar mulheres debaixo de uma tirania. Paternidade tem a ver com acolhimento no amor e na verdade, levando outras mulheres que estão começando numa envergadura menor que ela, serem geradas de uma maneira saudável. Deus tem isso para mim e para você. Hoje eu estou aqui, liberando esse ambiente para você, essas verdades para você, porque mais de 14 anos lá atrás eu tive também. Eu passei por um processo de 7 anos, decidindo andar sem aliança, decidindo ficar sozinha, para dentro desse ambiente ser curada, porque eu entendi os traços que o repúdio provocavam trauma na minha identidade. Eu entendi, sendo ministrada ali pelos meus líderes, que se eu não parasse para cuidar desses traços do repúdio, do concubinato, eu não ia conseguir viver um casamento de excelência como eu estou vivendo hoje. E eu não falo nem pelo marido de Deus que Deus me deu. Eu falo por mim.
pela princesa que eu me tornei. Hoje eu não sou mais concubina. Hoje eu não sou mais esse ambiente de prazer e gozo carnal para outro. Quantas mulheres se sujeitam a isso para ouvir o eu te amo? Quantas mulheres se sujeitam a isso para ter um olhar voltado para ela, seja por 5 minutos? Quantas mulheres se defraudam dessa maneira para ter uma aliança no dedo? Quantas mulheres estão, dentro do sepulcro hoje, vivendo dessa forma para manter o seu lugar em cima do altar? São temáticas seríssimas que eu passei. E para honra e glória do Senhor tive acolhimento. E para honra e glória do Senhor tive mentores. E continuo tendo hoje. Hoje eu tenho na figura da minha apóstola, do meu apóstolo. Sabe por quê? Porque eu decidi lá atrás parar para resolver. Parar para me autoavaliar em Cristo. Experimentar a graça, tendo que voltar para minha infância, naqueles cenários frios e obscuros de abuso, sendo uma menina indefesa, sendo uma criancinha, tendo que voltar para lá, para me resolver com meu pai e com a minha mãe, que deveria me proteger, quando eu sofria até violência física, e tinha que colocar uma mordaça na boca, porque se tratava de pessoas da própria família. Chega em Cristo Jesus. O que acontece comigo? Passo por esses mesmos cenários na esfera religiosa, né? Porque eu passei por muitos bullying. Quantos foram dedo apontado para mim? Como pode ter credibilidade diante dos céus? É uma divorciada. Mas nunca ninguém pegou o telefone. O que se deu, o que aconteceu? Eu vejo que você é uma mulher de Deus. O que está por detrás disso? Você precisa de ajuda? Você precisa de um abraço? Quantas? Muito poucas pessoas. Mas glória a Deus, que no meio dessas poucas tiveram pessoas verdadeiras. Por isso hoje eu estou aqui falando desse tema tão difícil, tão carregados de tabus. Ei, presta atenção. Atrás de um divórcio pode haver um livramento de Deus dentro de um ambiente de repúdio. Ei, atrás de um divórcio pode haver um Deus se movendo e agindo, dando livramento para uma concubina, querendo tornar ela em uma princesa. E nós, cheios de religiosidade, de tabus, por não conhecermos as escrituras, estamos liberando decretos de morte, de peso e de acusação. Quando Jesus nos chamou dentro dessas experiências para levar essas jovens, para levar essas mulheres, para levar essas líderes a experimentar a graça. Ei, Deus não quer só ressignificar a sua história. Deus quer que você volte lá, nesse ambiente, e experimente Jesus. Deus quer que você volte lá nesses cenários que de repente tem levado você a viver ciclos viciosos, relacionamentos, tóxicos, porque você está preso lá na menina, você está preso lá na falta de perdão, na liberação de perdão. Ei, chama quem tem mais unção. Chama quem é maior. Foi isso que aconteceu, Isso me faz lembrar de Dorcas. Eita, glória! Dorcas se levanta no seu tempo para cuidar da desfavorecida, das esquecidas, das viúvas. E a palavra vai dizer que essas mulheres se moveram, se compadeceram, não aceitando a morte dela. E a palavra vai dizer que chega uma unção superior a dela. Chega a unção de Pedro e ressuscita Dorcas. Deus nos chama para dar esses tipos de frutos. Ei, eu sei que de repente os traumas, até com lideranças, tem te impedido de confiar de novo, tem te impedido de se lançar de novo, mas ei, que seja quebrado. Não é porque um foi assim, todo mundo é assim. Eu sei muito bem o que é isso. Quando eu chego com a envergadura de profeta para pregar nas igrejas, né? Todo mundo espera que eu vou ser usada tão somente nos dons. E aí se frustra porque
muito mais do que ser usada nos dons. Eu entendo que eu tenho que trazer a base da palavra, os fundamentos, para que nos dons eu não me perca como igreja, eu não me perca como mulher, eu não me perca na minha identidade, porque Deus me ama mais do que aquilo que eu possa fazer ou realizar. Mulher, desperta-te. De repente o seu ministério, o seu ventre está enfermo, está infrutífero, porque você não tem conseguido romper com esses grilhões e levantar a mão e pedir ajuda. Em nome de Jesus, é dessa forma que o corpo saudável de Cristo precisa se relacionar. Precisa se relacionar. Quantos ambientes, homens, sabe, homens não discernindo o que passa uma mulher, impede mulheres de dar mentoria, mulheres de exercer o pastoreio. E aí o que acaba acontecendo, mulheres de Deus? Como pode um homem tocar em lugares tão profundos que só uma mulher com uma outra mulher pode ter acesso? Aí a gente vê, né, várias situações trazendo divórcio, trazendo adultério, trazendo pecado por causa de uma tirania religiosa. Ei, a mulher tem um lugar no corpo e quem deu esse lugar para ela foi o próprio Cristo. E isso se deu lá em Moisés, mas por causa de culturas pagãs, por causa de tradições religiosas. Ei, muitos têm tentado, sabe, não só nos amordaçar, mas nos enterrar como mulher, mas nos enterrar na nossa essência. Ser empoderada em Deus não tem nada a ver, sabe, com feminismo. Ser empoderado em Deus é saber que somos ventre para gerar os planos e o propósito de Deus. E dentro dessas verdades nós vamos viver nossas promessas. Eita glória! É isso que Deus quer entregar para um homem de excelência que de repente te espera. Ou de repente para esse teu marido que precisa se tornar. Tudo pode começar por você. Tudo pode começar também através do seu ventre. Pastor, eu já estou divorciado. Eu me vejo sozinha. Eu não quero mais casar. Eu não me vejo mais casada. Ei, eu te peço para autoavaliar. Sabe, esse desejo. Eu te peço, em nome de Jesus, que através do Espírito Santo, você permita a Deus te sondar e trazer à tona as verdadeiras motivações. Porque hoje você não se vê casada. Porque hoje você não se vê vivendo, sabe, algo memorável com uma pessoa em Deus. Eu peço isso em nome de Jesus. Olha só. Aonde Adão caiu, nós podemos cair. Sabe aonde o primeiro Adão caiu no jardim? Ele deveria ali proteger Eva. Tem várias envergaduras, né? Linhas para a gente trafegar aqui. Mas dentro dessa temática, desse ambiente que estamos escorrendo aqui. No jardim, o homem foi colocado para proteger Eva. Pega o rema aí. Ali no ambiente de Abraão e Sara, Gênesis capítulo 16. Abraão também tinha sido colocado para proteger Sara, mas ele cede o desejo das emoções dela. E olha o dano que isso trouxe para ambos. Para ambos. Ei, uma paternidade restaurada no segundo Adão não está sujeita sobre a sua cabeça para te gerar tão somente nas emoções. Porque isso é te arrancar do jardim. Isso é te arrancar das promessas. Deus vai te gerar com tanta maturidade. Eu profetizo em nome de Jesus que você vai trazer esses remas nas suas mentorias, nas suas palestras, no seu ofício de mulher de Deus, que está sendo separada aqui para gerar por algumas horas aqui nessa live, outras mulheres. E quero te pedir para dar um olhar a jovens que o mundo está ceifando, debaixo da influência do concubinato. Ei, comecem a orar, igreja, por essas jovens, porque essas jovens podem ser o futuro da igreja. Essas jovens é o nosso amanhã. Essa jovem que está lá hoje, debaixo da influência do concubinato, pode ser uma Sara curada amanhã. Pode ser uma Esther curada amanhã, não uma Vasti. Pode ser uma Abigail, sabe, curada, mulher de referência amanhã. Mesmo não tendo tido no seu tempo um príncipe como Davi na sua mocidade, e sim um Nabal. Você já conhece a história aqui.
Deus nos chama para gerar. Mas só podemos gerar a partir do momento que ressignificamos o nosso olhar, primeiramente para o nosso ventre. Eu quero aqui profetizar que o seu ventre é esse jardim restaurado. Eu quero aqui profetizar que seu ventre é esse jardim aonde está aberto para receber e experimentar Jesus, a graça, te conduzindo a voltar à origem, aonde as dores e trauma têm te paralisado na sua vida adulta, na sua vida como esposa, na sua vida como mãe, na sua vida como mulher de Deus. Em nome de Jesus, tem prazer nesse jardim restaurado. Tem vida nesse jardim restaurado. Tem beleza nesse jardim restaurado para mim e para você. Ei, não abra mão de ter o seu lugar nesse jardim. Nesse jardim somos frutíferas. Nesse jardim somos fecundas. Porque o verdadeiro jardineiro é Jesus. E Ele vai te libertar. Ele vai permitir você experimentar a graça nessas memórias vivas que de repente tem impedido você até de ser uma líder de mais relevância, de mais beleza, de mais graça, de mais amor para liberar e gerar. Em nome de Jesus, que essa palavra de Gênesis 16 não leve você a abortar a menina que existe em você, mas que a mulher ressignificada em Sara, curada, sarada dentro de uma aliança, leve essa menina dentro de você a experimentar os frutos e os benefícios da aliança. Teve um período que Sara se viu fora da aliança, por isso ela cometeu esses delitos. Mas a partir do momento que Sara se vê dentro da aliança, Deus estende a promessa, dá a ela a promessa e torna ela mãe, torna ela um ventre de um povo maior, torna ela mãe, sabe, gestora de nações. E é isso que eu quero profetizar sobre a sua vida. Aonde o Espírito Santo tiver autoridade, legalidade, essa palavra te liberte, essa palavra te cure para buscar uma gestora, para buscar uma paternidade, para buscar uma mulher que vai te acolher, uma mulher que vai te desatar, uma mulher que vai te revelar na palavra. Amém? Quem é você no corpo, sua identidade espiritual. Nós somos chamadas para andar em unidade. Amém? Que Deus te abençoe. Amém? Dia 15 de julho, a nossa próxima conferência. Amém? Venha. Traga mais uma. É conferência para líderes. É para conferência para trazer evolução, maturidade, crescimento, expansão. Aqui. Para nós também. Eu creio que de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, profetisas, apóstolas, pastoras, missionárias, adoradoras, vão ter o nome estendido como foi o de Sara, estendido com princesa, não mais com concubina, estendido como rainha, como lugar de privilégio diante de quem Deus é, e sendo amada de maneira funcional, dentro dessas verdades bíblicas. Que Deus te abençoe. Que Deus faça resplandecer sobre ti a sua face. Porque da face do Senhor, como desejou Sulamita, vem a vida de Deus. Livro de Cantares, capítulo número 1. Beija-me com seus lábios de amor. O beijo na boca para o judeu messiânico é receber a própria vida de Deus. Deus te abençoe. Venha conosco. Sara, um ventre para as nações. Escola profética para mulheres. Mentoria. Acolhimento. Amém? Para gerar você e até ungir. Amém? Você dentro da identidade que Deus predestinou você para viver, desfrutar e também levar muitas a desfrutar também. Deus te abençoe. Shalom, shalom.